Que bom estarmos juntos, está começando o Orientes. Quero dar aqui as boas-vindas ao Reginaldo. Que bom estarmos juntos mais uma vez. Muito bom estar aqui também, viu, Lécio? E muito obrigado pelo convite, viu? Padre, bem-vindo também, sua bênção. Que bom Deus de abençoa, volta. Deus abençoe. E para mim é uma alegria estar aqui participando novamente do programa Oriente-se. O Reginaldo, até a própria filosofia, os estudos humanos são sempre voltados para o comportamento, para aquilo que vai acontecendo. Acho bacana a gente pegar algumas situações bem atuais, porque elas são um sintoma, elas são uma consequência, elas estão mostrando, né, um fruto de uma situação que já se instalou no meio de nós. Hoje é comum, na nossa sociedade, muitas pessoas permanecerem na casa dos pais até mais tarde. Uhum. Eu penso que é uma característica dos tempos atuais. Antigamente o pessoal já começava a ir vender picolé na rua, amendoinzinho, né? Principalmente nos sertões, nos lugares mais pobres do Brasil, o pessoal saía de casa bem cedinho para ajudar em casa, a mãe e o pai. E hoje é o contrário, tem gente de 30 e tantos anos em casa. É um fenômeno, é uma consequência, como você vê? Eu sinto isso como um fenômeno, né? Inclusive tem um nome para isso que as pessoas dão, né? Eles chamam isso de geração canguru. Em que os filhos continuam dentro de casa, né? Na bolsa da mãe. Exatamente, os cuidados dos pais. E é marcado entre 25 a 34 anos, nessa faixa aí, né? 25 a 34. Isso, então eles falam que é uma geração canguru, que quer ficar ali sendo guardado, cuidado pelos pais, né? Então, quando se fala disso, quer ficar ali sendo guardado, já está com uma idade adulta, passa a imagem de uma insegurança, passa uma ideia, me passa assim, um retrato como se fosse um receio, um medo, uma insegurança, ou eu estou enganado? Lécio, para definir isso, é interessante a gente entender muitas variáveis que estão em jogo aí. Vamos nas variáveis. Vamos lá, vamos tentar ver todas as variáveis, né? Uma delas é essa que você falou, acho que tem uma questão emocional mesmo, por falta de amadurecimento desse jovem adulto, né? Então ele acaba se mantendo, às vezes um vínculo afetivo muito forte com os pais, então os pais vão criando condições para o filho se manter ali, tá? Então a gente está pensando na variável afetiva, emocional. Mas tem a questão também educacional também. Os jovens preferem ficar na casa dos pais porque eles podem estudar um pouco mais, né? Então, aquele jovem que não fez uma graduação, um curso universitário, ele vai lá estudar agora, um pouco mais velho. Ou ele vai fazer uma pós-graduação, um mestrado, doutorado, né? Então, ele vai dar mais continuidade aos estudos. Uma característica que acontece hoje, as pessoas estão casando mais tarde, estão estudando mais. Isso. E esses jovens acabam, então, permanecendo um tempo maior em casa. Um exemplo claro é das mulheres mesmo. Com essa abertura do mercado de trabalho para as mulheres, e elas querendo cada vez mais ter essa autonomia, essa independência, então elas acabam preferindo ficar em casa também, porque elas podem se desenvolver mais profissionalmente, investir nos estudos e crescer mais intelectualmente, né? Dentro desse foco faz sentido. Agora, o padre, na história, na formação até recente dos sacerdotes, os meninos saíam de casa aí na década de 60, 70, até hoje tem algumas escolas que vão por essa linha, de sair com 12 anos para o seminário, 13 anos para o seminário. Parece antagônico diante de tudo isso, né? É demais também, é cedo demais, o pessoal hoje fica... Ou o pessoal de hoje que está saindo tarde demais? Como é que o senhor vê? Muito bem, Lércio. Eu vejo que para começar assim, a vida acadêmica, trabalhos, né, os jovens eles têm uma insegurança, né? E até mesmo para ser padre, em Aparecida, quando eu estive em Aparecida e conversava com um padre, amigo, então ele entrou para o seminário com 12 anos. Né? E 12 anos, a maior parte entrava com 12 anos, 13 anos, até 11 anos também. Né? E eram uma quantidade grande, né? 350 no seminário Santo Afonso em Aparecida. Coisa que hoje tem-se 25. Né? Então, mas ainda continuam entrando jovens assim?
continua entrando agora pessoas que estão aí no colegial, com 15 anos. Uma tendência que, voltando de novo, o seminário menor que chama. Né? Eles acabam primeiro o colegial para depois ir? Termina o colegial e depois ingressa no seminário. Mais sensato, né? Porque aí o jovem também já tem que começar a pensar nas escolhas, né? Sim, Quem tem vocação... Quem tem vocação, com certeza, vai continuar, vai dar conta. E é um chamado mesmo. Né? Vamos fazer com um bate-bola nesses dois sentidos. A gente vê assim, que na vida, principalmente do povo mais simples, mais necessitado, já se começa esse esforço bem cedo. Isso eu vejo com bons olhos, lá na frente, a seguinte consequência. A gente percebe que a pessoa amadurece porque ela começa a se virar cedo, começa a lidar com as dificuldades cedo. Tudo bem, ela passa por percalços às vezes bem difíceis, mas o sair de casa, se for mais, talvez na adolescência, ou começar um trabalho, hoje a gente tem esses trabalhos de guarda-mirim, tem tantas coisas que podem ser feitas também na sociedade, a pessoa começa a desbravar, a sair um pouco da sua caverna, né? Agora, se a pessoa ficar muito voltada só para o estudo e nunca começou nada, ela vai dar 50 anos e ela ainda vai estar com medo, Reginaldo. Ela ainda vai estar ali querendo mais uma formação, né? E corre-se o risco de ser um tranco muito grande. A pessoa passa num concurso, não é? Mas está com 35 anos, 33 anos, 30 anos, nunca trabalhou. E aí cai numa empresa e começa talvez até uma pane aí, né? Pode acontecer também o contrário, pegar um tranco muito pesado depois de uma certa idade já madura? Lécio, esses jovens ficando dentro de casa não é uma tendência só brasileira não, viu? É uma tendência mundial. Sim. Eu dei uma pesquisada, eu vi lá que é uma tendência mundial. Inclusive, quanto mais rico é o país, mais tempo os jovens ficam em casa. É proporcional isso, né? Por quê? Porque, de alguma maneira, os filhos querem manter as regalias, quer manter os ganhos. Também tem isso. Tem tudo isso. Então, a gente definir se isso é bom ou ruim é muito difícil, Sim. Não é? O que a gente está percebendo é só que está sendo postergado a maioridade, quer dizer, o amadurecimento está sendo postergado, está sendo passado um pouquinho mais para frente. Né? A gente encontra de tudo. Agora, em janeiro, eu estive na casa de uma família, tem jovens que saíram agora de casa beirando os 30 anos também, porque se casaram, mas já estavam formados, já estavam trabalhando. Também tem casos de gente que já está trabalhando, que está com a vida normal. Só não saiu porque ainda não casou. Isso que você falou é bastante claro, né? Existe um grupo de jovens nessa faixa etária, entre 25 a 34 anos, que está bem estabelecido profissionalmente. Então, eles trabalham, têm um salário alto, estão estudando para crescer muito profissionalmente. E, de alguma maneira, eles querem ter a regalia de não ter os gastos de casa para manter uma qualidade de vida alta. Né? Então, eles podem sair para as baladas, ir para lugares mais chiques, gastar um pouco mais, porque eles não têm despesas. Não é? Chega a ter pessoas hoje, aí eu não olhei isso, aí eu vou perguntar para você, já que você pesquisou. Chega a ter pessoas que estão casadas dentro da casa da mãe e do pai? Você viu alguma coisa no que você... Em relação à pesquisa nesse sentido, eu não vi, tá? O que eu vi foi, em geral, casos ligados a estarem solteiros, namorando, ter um namoro sério mesmo, mas cada um na sua casa, na casa dos pais. Isso eu já vi até em jornal, bem comum. É que me parece comum. Agora, o que a gente vai observando também, né, que, em geral, isso é uma observação, tá? Que a gente vai percebendo é que em famílias mais pobres, é muito comum ter o puxadinho, é muito comum, às vezes, engravida a moça, não tem condições financeiras, então vão morar com os pais, né? A impressão que me dá é que isso é mais comum, né? Em famílias mais pobres, né? Mas aí já no caso já de casado, né? Já é um caso que casou, que juntou, fez alguma coisa, aí fez um puxadinho lá no fundo. Isso. Que o outro caso não, eles estão dentro de casa numa comodidade. Agora passa a ser também cômodo para os pais, né, padre? Porque qual é o pai e a mãe que não quer o filho em casa para sempre? A gente fica numa situação, às vezes, a síndrome do ninho vazio, quando sai todo mundo e a casa fica vazia. Você tem uma casa de 3, 4 quartos
e vai um filho, eu estou morando num apartamento que a pessoa saiu, ele era o proprietário, ele saiu desse apartamento porque ele comprou um menor, porque um filho casou, foi morar fora do país e ele estava no TED dentro de casa. Ele falou, eu vou embora, não quero nem a lembrança. E foi para um apartamento menor para começar uma vida nova. Então, para os pais também passa a ser uma comodidade ter os filhos ali até mais tarde. Sim, sim, tanto para os pais quanto para os próprios filhos, né? Eu vejo um pouco assim essa comodidade e não faz crescer a pessoa, muitas das vezes. Não há uma maturidade, né? E cômodo para os pais. E aí também corre o risco, né, de os pais ali ditar as regras, ditar as normas, as leis para os filhos, né? Então sempre o filho vai ser dependente do pai e da mãe, né? E aí não há um crescimento mesmo. A minha filha se casou e ela queria todos os domingos, pelo menos, estar todo mundo junto, né? Porque ela sente saudade da casa. Né? E a gente também queria, mas não é possível. Não é. Ela se casou, ela tem a vida com um esposo, o esposo tem outras metas e chega um final de semana ele pensa em outra coisa. Aí não tem nada contra, vai lá para casa, mas não é possível aquilo que o coração deseja, né? Mas algumas pessoas podem forçar para que isso permaneça possível, né, padre? Sim, sim. É um grande desafio para a família. Eu, como padre, atendo bastante famílias, pessoas que me procuram para falar sobre isso, né? Sobre os jovens. Meu filho ainda não casou, já está com 30, 33 anos, não casou. Outros, meus filhos casaram muito cedo. Né? Mas esse ficar debaixo do teto, né, da casa, essa comodidade, pode, assim, muitas das vezes, prejudicar, tanto na convivência. Tanto que na natureza tem uns animais, uns pássaros mesmo, que bota o filhotinho para fora do ninho. Ele empurra mesmo para ele começar a voar sozinho. Bota para fora. Eu sempre falo isso e aconselho também nesse aspecto de o filho não pode ficar muito tempo na casa dos pais, né? Não é muito bom. Para os dois lados? Para os dois lados. Por quê, padre? Vejo pela maturidade. E você morando depois sozinho, né, você terá mais liberdade e com certeza também assim vai buscar a sua independência. O que faz uma pessoa então amadurecer? Deixa eu puxar por vocês. O que amadurece? O que amadurece emocionalmente? O que amadurece psicologicamente? O que amadurece socialmente? Vai, padre. A experiência. Eu estou apertando vocês. O que amadurece é você passar por um desafio na vida. Ou seja, muitas vezes falamos aquele ditado, quebrar a cara. Aquele contexto da adolescência, né? Que está deixando os valores dos pais, bota em xeque todos esses valores, essa mochila que ele trouxe, para ele começar a descobrir os seus próprios valores. Então, diante das situações, ele começa a estabelecer aquilo que ele quer. Isso se estende pela idade da maioridade, Reginaldo, no sentido de aí quando você chega num contexto profissional, quando você chega no meio de um pessoal, namoro, noivado, no meio na casa dos pais da talvez possível futura esposa, também você ali tem que continuar estabelecendo o que você quer, o que você não quer, os seus critérios, ou tudo você já consegue estabelecer, o jovem consegue estabelecer na adolescência? Eu acho que é um processo mesmo de desbravar mesmo, né? De conhecer um pouco o mundo, né? E sentir na essência o que é dele e o que é dos outros, né? Aí eu paro você já. Peraí, desculpa, eu estou falador. Mas então quem fica em casa só com o estudo está perdendo. Em algum aspecto está perdendo. Sim, exatamente. Porque de alguma maneira ficar em casa é você estar mais na sua zona de conforto. E como o padre Alessandro disse,
você precisa da dor. A dor, na verdade, ele é um dos elementos para a maturidade, para o amadurecimento, né? Então, às vezes, o jovem ele vai criando condições para não passar pela dor, para ficar na zona de conforto. Isso não cria amadurecimento, né? Voltada para então, você falou assim, como que amadurece um jovem? Você amadurece um jovem colocando ele em desafios, né? Fazendo ele passar pela dor, né? E dando responsabilidade para ele sozinho resolver os problemas dele. Né? E isso vai criar condição de maturidade. Então, uma né? pessoa que chega a uma idade mais madura e ainda a maioridade, vamos falar 25, 30 anos, e está em casa, ele, em alguns momentos, ele não está resolvendo a situação dele por si só. Né? Porque está ali a mãe dando opinião ainda, o pai dando opinião ainda, e ele ainda não está em todas as situações, apesar de aparentemente ser adulto, talvez até trabalhando, mas ele ainda tem um conforto ali no sentido de tem situações que ele vai demorar mais para amadurecer, porque não está decidindo sozinho. Exatamente. Eu acho que há um desconforto no sentido da pessoa perder a liberdade dela, não é? Às vezes, por mais que a pessoa já tenha 30 anos, 33 anos, né? Há a cobrança dos pais com horário, ou você está bebendo demais, né? Então, há esse cerceamento da liberdade desse jovem aí, né? Então, há um pouquinho do desconforto também, né? Só que colocando na balança, há muito mais conforto que desconforto que mantém ele ali, né? Então, o que a gente está percebendo atualmente é que as pessoas estão postergando o amadurecimento, deixando para depois. Não que elas não vão amadurecer, elas vão amadurecer, mas vão amadurecer tardiamente, tá? Então, vão ter filhos um pouco mais velhos, né? É muito diferente das gerações anteriores, né? Eu me casei com 23 anos. Com 24 eu já era pai. Minha esposa, um ano e pouquinho mais nova que eu. Com 23 ela já era mãe. Né? Pode parecer muito jovem, mas na verdade a gente se encontrou na adolescência. A gente já namorava há 5 anos. A gente fez uma caminhada bacana, assim, de um tempo bom. E hoje eu sinto muito esse salto. Né? Eu estou encontrando os jovens que eu convivi, principalmente na comunidade, se casando com 34, se casando, né? Com 30 e tantos, e tem gente que está correndo para ser pai logo porque já está chegando 40 e ainda não teve o primeiro filho. Exato. Né? E é uma situação que é engraçado, a vitalidade, né? O sonho é mais intenso na juventude. Concorda? Os projetos são mais voluptuosos, são mais, a gente está cheio de gás. Já na idade madura a gente já está calmando. Então até para os projetos de família, os projetos de casa, os projetos, até os sonhos com os filhos, a gente pode ter uns projetos mais mornos, ou não? Eu acho que uma das desvantagens de você construir uma família um pouco mais velho talvez você acompanhar o seu filho, né? Porque imagine você com 40, 42 anos ter um filho pequeno, você talvez não vai ter aquela energia de acompanhar essa geração, né? Tanto que na clínica nós percebemos mesmo, aquelas pessoas que têm pais mais velhos, a gente percebe que eles se tornam pessoas diferentes das pessoas de um padrão, entre aspas, normal, né? Por quê? Porque há um distanciamento, às vezes os valores são muito engessados de quem é mais velho do que de quem é mais novo, né? Então acaba acontecendo um distanciamento dessas duas gerações, né? Então esse seria, vamos dizer, as desvantagens de você casar um pouco mais velho, né? Por outra parte também, às vezes você casando mais velho, há a possibilidade de você já comprar um apartamento, comprar uma casa, tá muito mais estabilizado financeiramente. Esse é o assunto do segundo bloco. Então seria algumas vantagens, né? Então sempre tem os dois lados, né, Lércio? Sempre tem os dois lados. Tem as pessoas que vão ficar do partido que tem que casar mais jovem, tem pessoas do partido que vão ter que casar mais velho, né? Eu sei que a geração atual ela não quer casar tão jovem assim. O padre está se coçando ali para comentar? Fala, padre. Não, meu pai casou com 31 anos. Né? Eu vejo assim, ele casou com 31 anos, já tinha sua casa. Depois, minha mãe faleceu e ele casou novamente. E agora tem 2 filhos.
Um com 6 anos e outro com 8 anos. Ele está quantos anos hoje, seu pai? 64 anos. Nossa. Então eu percebo isso, né? E aí esse gás, já não tem mais gás, não dá conta mais de... Ele é pai, vô e bisavô. Olha, eu vou arriscar dizer até na parte financeira, por um outro lado. Do trabalho, você, mais jovem, você começa uma empresa, por exemplo. Você trabalha 12, 14, 15, 18 horas por dia, se for preciso, vira algumas noites, você dá um gás, você economiza, você passa sacrifício. A gente vê gente que mora, quando é solteiro ainda, junto com outros, divide casa, gasta o mínimo possível para conseguir ter um gás. Não sei o quê. Você com 30, 40 anos, você já não quer. Você já não está com tanta vontade assim de vencer como alguém jovem. Então, é engraçado isso, porque você, quando está mais novo, você tem você se atira até mais. Sim. Você usa mais. Você corre mais risco. E por isso corre o risco de ter frutos mais preciosos mais cedo. Sabe o que a gente vai percebendo? Assim, acho que há um choque de gerações, né? A geração atual dos jovens adultos, da geração atual, ou anterior dos jovens adultos, né? Eu acho que existia algumas necessidades lá atrás que aqueles jovens adultos lutavam para conquistar algumas metas, né? Por exemplo, não era muito comum nas gerações anteriores você ter a casa para você casar, ter uma casa própria para você casar, né? Hoje, essa geração já fala, não, eu não quero pagar aluguel, eu quero ter a minha casa própria antes do casamento. Então, assim, parece que os objetivos, as metas, os critérios mudaram muito, né? E aí, a gente tem que pensar também que desses jovens adultos, né, existe uma variedade de possibilidades também enorme, né? Então tem aquele jovem que não está nem aí, que gasta muito, é extremamente irresponsável. Tem aquele jovem adulto que é muito responsável, então ele vai construindo um patrimônio. Então tem toda essa variedade de jovens adultos também, né? Atualmente, então vamos falar daqui a pouco das variedades, das variáveis desses jovens adultos. A gente vai para o intervalo e volta já já.